Nossa história tem início no oeste do Paraná, uma região que abriga 54 municípios. Embora tenhamos alcançado reconhecimento nacional e internacional, é fundamental valorizar nossas raízes locais. Aqui, encontramos uma população de 1,5 milhões de habitantes, um IDH médio de 0,704 e um PIB regional de 15 bilhões de dólares. Além disso, essa região abriga uma diversidade de atores, que compõem um sistema regional de inovação. Instituições de ensino e pesquisa, habitats de inovação e instituições públicas e privadas de apoio e empresas de todos os portes. Esses atores formam uma trilha de desenvolvimento dos projetos inovadores que proporcionam aos empreendedores maiores chances de sucesso. Contamos com 10 empresas âncoras, 324 startups, 18 universidades, 25 instituições de apoio e fomento, 20 habitats de inovação e 4 parques tecnológicos que estão situados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira e Toledo. Nosso oeste paranaense é reconhecido principalmente pela sua pujança no agronegócio, indústrias de alimentos e energias renováveis. Nos destacamos na produção de soja, milho, frango, suínos e peixe, com 5 das 20 maiores cooperativas de produção do Brasil. Com a maior hidrelétrica de produção do mundo, a maior indústria de medicamentos genéricos do Brasil, o terceiro destino turístico de estrangeiros, vem sendo exemplo de inovação em setores estratégicos. Princípios do Iguaçu Valley. Somos voluntários, liderados por empreendedores e comprometidos com uma visão de longo prazo. Nossa abordagem é apartidária, inclusiva e multidisciplinar. Todos temos a intenção de contribuir antes de receber. Para alcançarmos nossos objetivos, nos organizamos em uma governança regional e 5 municípios, localizados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Toledo. Por meio de grupos de trabalho, envolvemos a maioria dos atores da Tríplice Hélice, buscando estimular, conectar e monitorar a inovação no território. O Iguaçu Valley foi eleito na edição 2021-2022 o melhor ecossistema de inovação do Brasil, conquistando o Prêmio Nacional de Inovação, tendo como ponto fundamental a organização da governança e o caderno de indicadores. Nossa atuação é baseada em 4 pilares principais. Um deles é o caderno de indicadores, onde coletamos dados primários e secundários anualmente, permitindo análises comparativas e o monitoramento de nosso progresso. Nosso foco está nos resultados, estimulando a inovação e a eficácia dos programas desenvolvidos. Outro pilar essencial é o Prêmio Iguaçu Valley. Este prêmio reconhece os esforços, soluções e resultados inovadores de organizações públicas e privadas no oeste do Paraná. Além disso, reconhece personalidades da academia, do governo e de empresas que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da inovação no Iguaçu Valley. Nossa atuação inclui incentivar a cultura de inovação e o empreendedorismo inovador através de eventos como o Summit Iguaçu Valley, nosso terceiro pilar que promove movimento e conexões no ecossistema, tendo como objetivo integrar pessoas e empresas para a geração de negócios, estimulando a criação de startups e networking. Além disso, temos o Link Iguaçu Valley, que enfoca a inovação aberta. Nessa jornada, destacamos 3 principais públicos: as empresas demandantes, as instituições de apoio e habitats e os solucionadores. O objetivo é conectar as necessidades dos demandantes com os solucionadores, oferecidos pelas instituições de apoio ao ensino, impulsionando o progresso através de uma parceria efetiva. Convidamos você a fazer parte dessa trajetória inovadora. Siga nossas redes sociais, acompanhe nossos eventos e junte-se a nós nessa busca pela inovação. O futuro do Iguaçu Valley começa agora. Bom dia, turma da inovação.
Pessoal aqui de Foz do Iguaçu, da nossa região nacional, dos municípios vizinhos do oeste do Paraná, todo o nosso ecossistema de inovação, todos sejam muito bem-vindos aqui em mais uma terça-feira especial com a sua live do Iguaçu Valley Foz. Estamos falando a partir do Centro de Inovação ExoHub, o mais novo habitat de inovação premiado como o melhor do oeste do Paraná, agora pelo Cepatec, no finalzinho de 2023. E, para variar, estamos com notícias, hot news para você que nos acompanha, relacionados a eventos recentes, passados e futuros. Então, fique plugado conosco, porque do lado aqui nós temos a equipe de coordenação do Iguaçu Valley Foz, professor Eduardo Dequec e professor Cássio, professor Cláudio Alexandre Souza. E eu vou passar para que eles deem um bom dia para vocês e tragam as novidades que hoje nós temos para compartilhar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Cássio. Bom dia, Conrado. Bom dia, Bruna, que está aqui conosco, aqui também a Andressa. Hoje é uma satisfação. Essa semana aqui nós temos bastante informações legais, queremos envolver todo mundo. Temos do Summit da Mostra Universitária, que nós precisamos. Você que é pesquisador, qualquer tipo de pesquisador, está se formando, tem um projeto que você fez, venha trazer no Summit. Eventualmente você pode chegar lá e um empresário se interessar naquilo, ou uma empresa se interessar e colocar na linha de produção. Né? Aí você passa de aluno para empresário, olha só, de um dia para o outro, bate uma varinha de condão, alguém dá dinheiro, imagina só. Pode tudo acontecer, né, meu caro professor filósofo? Onde você viu isso? Acontece. Eu vou para a Unioeste. Sim, lá tudo pode acontecer. O professor da área de gestão ambiental vira professor de filosofia. É isso aí, né, meu caro professor? E agora? Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Bom dia, Conrado. Bom dia, Bruna. E aí, Bruna, tudo bom? Bruna está ficando gente boa. Chique. Bom dia, professora Mariângela, senhora Mariângela, e bom dia, professor Dequec. Pessoal, essa varinha de condão do professor Dequec aí, exatamente, todos nós estamos buscando. Ela existe, mas vai, como dizem alguns, vai demorar uns 5, 10 anos para a coisa acontecer da noite para o dia e um bocadinho de relação e trabalho. Mas realmente é possível, desde que você faça a sua parte, e algumas ações que nós vamos, ou alguns pontos que nós vamos falar hoje, talvez venham a contribuir para que isso aconteça. Como o professor falou sobre eventos, inovação, conferência, mostra, ou seja, diferentes facetas para dar oportunidade de você, realmente estudante, ou empresário, ou empreendedor, ou você que tem uma ideia, possa realmente contribuir para que o nosso estado, a nossa cidade, a nossa região, ela tenha mais ideias que saiam do mundo das ideias, como diz o nosso caro Platão, para realmente esse mundo se materializado. Não tem mais. É isso aí. Eu falei que ele ia virar professor de filosofia e virou. Já vamos adiantar? Eu posso quebrar aqui o protocolo, Mário? Pode. Se você é professor universitário aqui de Foz do Iguaçu, da região oeste inteira, semana que vem, 8h30 da manhã, aqui no ExoHub Citar, nós vamos ter uma reunião com os coordenadores, professores universitários sobre o Summit, sobre a Mostra Universitária. O ano passado foi um sucesso, né? Tivemos membros da Unila, da Unioeste, da IFPR, Unifoz, IFPR, UDC, UTFPR. Vamos ter uma discussão aqui. Qual é o nosso objetivo aqui? Como é que nós vamos participar desse processo de inovação? É importante saber, o processo de inovação, ele ocorre lá no meio empresarial. Quando eu falo aqui, eu jogo para ela porque ela é empresária aqui de nós três aqui. É lá na empresa que a inovação ocorre. Só que existe toda uma cadeia, um processo de inovação. Tudo tem que ocorrer. Tem que ter dinheiro, tem que ter um ambiente governamental favorável para que a coisa aconteça. Tem que ter universidade fazendo pesquisa meio doida, né, Platolina? Entende? Tem que ter lá, o cara tem que estar pensando em coisa fora da casinha. Tem que estar pensando. E tem também aquele que, dentro daquele ambiente, dentro da universidade, pensando coisa fora da casinha, ele consiga fazer relações. Fala, poxa, isso que eu estou trabalhando com pneu aqui, tem a ver lá com máquina agrícola. Pô, será que alguém se interessa? Então, esse cidadão dentro da universidade, nós temos que pegar e incentivar ele para ou virar empresário ou entrar junto com uma empresa. E isso sim é inovação. Quando esse match acontece, tudo flui. Então é por isso que nós da universidade aqui estamos aqui engajados. Por mais que nós estamos na universidade, mas
não que eu queira fazer uma autopromoção nossa aqui, mas nós temos um pezinho aqui no meio empresarial, né, um meio de experiência, o Sr. Cláudio, também com indústria, e a gente tem uma visão que precisa cada vez mais aproximar a universidade das empresas. É por isso que nós estamos aqui no Iguaçu Valley hoje. Esse é o grande objetivo. E você também, muchacho, vem cá, né, do Conselho de Trinacional, vem apresentar seu trabalho. Aliás, só lembrando o... Sim, que era lá em espanhol. Olha lá, cadeira. Bem, falando sério. Nós teremos agora não, daqui 10 dias, o FLISOL. Ele está de volta à Foz do Iguaçu. O FLISOL, gente, é um evento de software livre que abrange uma diversidade de temas críticos para nós hoje em dia, incluindo aí gestão de projetos de educação, software público, tecnologia de informação verde, desenvolvimento de software, jogos digitais e robótica livre. E o grande objetivo é explorar questões essenciais como segurança de dados, acessibilidade, promoção da cultura livre, práticas de governança, desenvolvimento sustentável, programação avançada e robótica educacional. Vai ser lá na UDC, preste atenção, faltam 10 dias. Hoje é dia 16, então dia 26 nós teremos o FLISOL acontecendo em Foz do Iguaçu, com palestrantes fantásticos da nossa região. Fique ligado, porque o evento ele é gratuito, tá bom? E por que nós estamos fazendo isso? Porque o Iguaçu Valley Foz apoia a realização do FLISOL aqui na nossa região. E pegando um gancho do que a senhora Maria já falou pela FLISOL. Não, mas é que a senhora falou FLISOL e a palavra que eu ia falar é frisou. Quando a senhora Maria Ângela frisou a questão de palestrante fantástico da nossa região, foi para várias vezes nós já discutimos. Nós temos muitos profissionais qualificados, não só qualificados, mas também competentes. Não, porque assim, pode dizer assim, mas tem muita gente aqui que é famosa, qualificada, mas não atua no mercado. E não é competente naquilo que faz no dia a dia. Sim, nós temos isso tudo na nossa região. A questão é que, infelizmente, nós, brasileiros, temos o tal do que santo de casa não faz milagre. E muitas vezes na nossa região nós também fazemos isso. Ou seja, nós não olhamos para os excelentes profissionais que nós temos na nossa região e há nada contra trazer profissionais de fora, mas vamos olhar por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de avançar muito mais que poderíamos por achar que não temos esses profissionais. Mas sim, é a ideia também do Iguaçu Valley Foz, fazer com que você saiba, eles existem, estão por aí, e realmente o que nós temos é que criar um ambiente adequado para que nossas organizações possam entrar em contato entre si e conhecer quem são esses profissionais. Nós estamos aqui confabulando um modo de conseguirmos ampliar o escopo dos coordenadores e gestores das IES aqui da região internacional, para que nós possamos ter essa participação internacional na segunda mostra universitária de Iguaçu Valley. Nós estamos prestando atenção no que o senhor dizia, mas já estávamos aqui fazendo essa mobilização acontecer. Por quê? No dia 23 de abril, que é a próxima terça-feira, na parte da tarde, no período da tarde, nós teremos o 7º encontro da própria Câmara Técnica de Inovação, do CODETRI, aqui, nesse mesmo local onde nós estamos. Então, vamos verificar a possibilidade, sim, vamos fazer o convite para que eles estejam conosco também na reunião com todos os gestores e as IES, porque vamos bombar de novo, né, professor Dequer? Sim, senhora. É uma ordem? Vamos Com bombar. certeza. Sim. Sou soldado do partido. Aliás, falando de soldado do partido de Summit, o segundo Summit, além da mostra universitária, vocês sabem que nós vamos ter o Prêmio Iguaçu Valley. E as inscrições se encerraram no dia 5 de abril, e nós tivemos 87 inscrições. Isso é muito. Isso é um número muito expressivo. E, pessoal, muitas vezes vocês podem... Conheço. Muitas Inclusive vezes... de Foz do Iguaçu. Exatamente. Também, mas não posso contar. Muitas vezes vocês podem pensar assim, mas por que ficam apresentando números e dizer que é X inscrições, X isso? Pessoal, esses números, eles lá no final, mas ao longo do processo, são registrados para contribuir para a construção dos indicadores. Ou seja, e quando nós, alguns anos atrás, o Iguaçu Valley Foz foi reconhecido como o maior, o principal, o melhor... 2022. Espaço ou área de inovação do Brasil. Não, o maior ecossistema consolidado do Brasil. 2022, Prêmio Nacional conferido pela CNI. Não ficou
bonito, Em hein? tempo real. Quem sabe faz ao vivo. E, pessoal, algo que contribui para isso é nós termos números, nós temos os dados para demonstrar de fato o que estamos fazendo. Porque, sim, é fato, nós fazemos muitas coisas, mas comprovamos através dos números. Então, quando eles são apresentados e quando nós pedimos, olha, se a sua organização faz alguma coisa, venha participar conosco, por quê? Para que nós possamos realmente, com estes dados, alicerçar, não, essa palavra não declara, subsidiar é interessante. Subsidiar o próprio caderno de indicadores, que é os principais responsáveis. E nós temos mais um desafio agora para esse prêmio nacional, que é a questão da internacionalização. Esse é um aspecto muito importante que precisa ser também não só desenvolvido, mas também consolidado, principalmente consolidado agora nesse próximo ano. E o Summit Iguaçu Vale, ele é latino-americano, ele é internacional. Então, teremos participantes, palestrantes, inclusive num evento fantástico que acontece durante o segundo Summit Iguaçu Vale, que é o FILMES. É o Fórum Internacional de Logística Multimodal. Ele acontecerá e está trazendo nomes, peso pesado, para falarem das temáticas, das verticais que compõem a discussão sobre esse aspecto especificamente. Então, a Foz do Iguaçu, a região internacional, tem muito a contribuir. E aí eu vou provocar o professor Dequec, porque ele tem os dois pezinhos nessa história. Por favor. Bom, os eventos que estão acontecendo aqui, do Iguaçu Vale, regional, nosso, né? O evento do Summit, 13 e 14 de junho, aqui, junto com o Filmes, né? Faltou o S lá de sustentável, Fórum de Logística. O que se discute lá? Se discute colocar como que Foz do Iguaçu se insere no corredor bioceânico com a segunda ponte. Segunda ponte, a ferrovia chegando para cá também, toda essa infraestrutura, inclusive aeroviária, que foi fortalecida aqui nos últimos anos. Nós temos que discutir isso, até o próprio professor aqui também é da área, né, de turismo, hospitalidade. Como é que nós enxergamos isso de forma sustentável, integrar essas coisas? Até que não atenda apenas escoamento de safra, mas também trânsito de pessoas para que participe, para que vivencie experiências turísticas, hospitalidade, movimente a região, desenvolva efetivamente. Então, isso tudo está sendo discutido. Então, as coisas não são fora de contexto. Hoje, quando nós estamos trabalhando, abrindo uma amostra universitária e com muita energia, até com muito prazer, até eu informo para vocês, que a amostra universitária ela tem um caráter diferente. Nós rompemos um caráter. Ela vem de baixo. Se você é aluno de iniciação científica, ou de uma outra modalidade hoje, que é muito famosa, de iniciação tecnológica também, aquele que já está fazendo pesquisa, mas já pensando em colocar o produto na prateleira, junto numa empresa, você tem espaço dentro da amostra. Você tem lá o link de inscrição que você, como aluno, como pesquisador, pode colocar o seu projeto. Você pode colocar e, inclusive, indicar o teu orientador como membro também. Depois a gente vê como é que fica. Mas você vai vir aqui apresentar. E aí você ganha. Cada projeto vai ter 3 3 inscrições gratuitas. Nós estamos falando quase de R$1.000 aqui de fomento aqui para poder participar. Entende? Porque o evento custa em torno de R$250 cada ingresso. Então, cada projeto tem 3 inscrições gratuitas. Para quê? Para mostrar ali, para ter essa movimentação. Aproveitando, nós tivemos também uma reunião muito importante até com a coordenadora do evento, e vamos fortalecer isso aí no POD, para que as lideranças do programa Desenvolvimento participem da feira universitária, participem lá da mostra universitária, vendo os projetos, interagindo com a rapaziada. O ano passado nós tivemos 60 projetos em torno, 40 professores, quase 350 alunos envolvidos diretamente, né? Sim, por aí, 72, tá vendo? Olha só. Ela tem melhor que eu, ela tem uma memória. Sim, agora, foi em torno de 350 alunos participando ali dentro, entende? Alunos hoje que já são profissionais. Muitos deles, no ano passado, eram final de curso, hoje já viraram profissionais, são engenheiros, administradores, turismólogos, hoteleiros, estão trabalhando. Advogados também, a gente pode também, né? Temos aqui os nossos representantes da área jurídica aqui. E tem essa parte de fintech, que são inovações da área financeira,
as pessoas acham, será que isso é importante? Pô, põe lá. Será que inovações no meio jurídico, a forma como os processos tramitam, a parte da tecnologia da informação, da inteligência artificial, a inteligência artificial está aí. Ela quase está virando quase uma commodity. O que é inovação? É você pegar aquilo e trazer para o teu negócio, para a tua área. Então, vem apresentar, vem interagir lá conosco. Vai lá, Cláudio. Só pegando um gancho do que o professor Dequec falou ali, mantendo a fala ainda no evento de logística, pessoal, o que acontece? Passamos por um período de pandemia, veio a pandemia, começou a falar, os turistas, como é que vai se recuperar, outros, aquilo. Ou seja, e as pesquisas que aconteceram na sequência, nem vou dizer que a coordenadora lá do departamento de pesquisa é ex-aluna do nosso mestrado, mas tudo bem, não vai pegar mal. O que acontece? As pesquisas apresentaram o seguinte, olha, quase 70% das pessoas que estavam vindo para cá, elas vinham pela rodoviária ou pelo sistema rodoviário. E aí, muitas vezes, nós pensamos, aeroporto, pera lá. Mas e os nossos olhos? Claro, tem pesquisas também nossas lá na rodoviária, mas essa preocupação de entender, e aí que o professor Dequec falou, olha, ferrovia, aerovia, rodoviária, que vem para cá de carro, é entender todas as modalidades, não só a modalidade A ou a modalidade B. O professor Dequec falou a questão de safra, falou a questão de turismo. Não é entender só o agro ou só o turismo, é entender tudo o que acontece nessa região para termos o máximo possível volta de dados para compreender realmente essa questão de logística. E não só acharmos que logística é só da área X ou Y, mas entender o impacto que ela causa e como a região tem potencial para transformar realmente isso tudo, aprendendo a partir do que vamos verificar no evento de logística. Era isso. O negócio está pegando, né? Então, o negócio é o seguinte, o que o professor está colocando, tudo é sistêmico, tá? Tudo que nós podemos fazer, se você faz alguma coisa que colabora com o sistema, vamos para frente. Já dizia o Peter Senge, lá em quinta disciplina, o negócio é sistêmico. O negócio é sistêmico, não tem como não ser, tá? Bom, e qual que é a pauta hoje aqui, hein? Tem xerife hoje aí, né? Tem um delegado presente conosco aqui, mas um delegado do bem, no sentido da ciência, da tecnologia, da pesquisa, da educação, que foi representar a UniOeste e a nossa região na Conferência Estadual de CTI, correto? Olha só. Tecnologia e Inovação. E nós queremos absolutamente todas as informações que são importantes, essenciais e transformadoras. Sejam boas notícias ou não, mas nós queremos ouvir as suas impressões a respeito desse evento que aconteceu semana passada ou retrasada em Curitiba, semana retrasada. Gente, nós estamos falando aqui de um processo. E o professor Cláudio foi designado como delegado da UniOeste aqui nesse processo da conferências estaduais, Regional Sul, e eventualmente, com certeza, ele vai também para nacional. É uma discussão sobre os rumos de ciência, tecnologia e inovação. Vai lá, professor, fala para nós. Pessoal, para quem está nos ouvindo, só para entender um pouquinho, o que acontece? Esse ano nós teremos a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta 5ª conferência, ela pressupõe uma série de ações anteriores para subsidiar o que vai ser discutido nesse evento que ocorrerá em Brasília, lá em junho, tá? E as duas, por exemplo, que ocorreram em nível de estado, e aí qual que eu estou vinculado primeiro, semana que vem acontecerá a conferência regional, tá? 25 e 26 em Curitiba também. E no começo do mês de abril, ocorreu sim essa que eu já estive lá, que foi a conferência estadual. Nós temos 3 estados na região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa conferência regional, ela envolverá esses 3 estados. Cada um desses estados já realizou a sua conferência estadual, essa que nós já estivemos lá representando o campo de Foz do Iguaçu e Iguaçu Vale, Foz do Iguaçu, tá? O que acontece? Algumas impressões que eu acabei tendo, até marquei algumas questões, e no começo aqui eu e a Mariângela falávamos sobre inovação, aí o professor Dequec, sem saber, ele chegou e falou, olha, inovação é assim, assado, não sei o que, ou seja, então essa parte, o professor Dequec já falou, okay? Quem nos acompanhou já viu essa parte. Mas para falar também, de novo, qual que é a tua ideia de inovação? Não, é que a ideia bate, só que a questão é principalmente, o senhor falou aqui, só que é algo que essa é a impressão minha. O evento de Ciência, Tecnologia e Inovação, pessoal, como é que aconteceu? Tá? Teve a plenária geral e depois foram divididos em 7 grupos e cada grupo discutiu uma temática. Só que o que eu estava observando? Primeiro, nós temos uma ação muito
Porque houve certas falas, depois eu fiquei, nossa, isso aqui está acontecendo no estado do Paraná, que legal. Aí isso aqui coincidiu que no GT que eu estava, as pessoas que participavam daquele tema, por acaso, estavam do meu lado, eu perguntei, fulano, como é que está acontecendo isso assim, acessado no nosso estado? E aí a pessoa falou assim, não, professor, calma aí, não é bem assim que eu estava. Eu disse, como não? Se lá na plenária geral falaram isso, aquilo. Ele disse, não, professor, estamos começando ainda. Ou seja, nós precisamos entender, pessoal, fazer marketing é bom, mas espera lá, vamos primeiro ter conteúdo, ou vamos estruturar o conteúdo, as bases, que é o que muita coisa o professor Lequete falou. Ou seja, nós precisamos dessas bases, precisamos desse conteúdo por em diante. As coisas estão acontecendo, ok, vamos divulgar. Mas divulgar, e quando aconteceu esse caso. Eu fui perguntar maiores informações sobre aquele projeto, que era do estado todo, e foi divulgado como se já estivesse acontecendo, ele não estava ainda acontecendo, ou ele está começando engatinhando. Ou seja, então nós precisamos ter essa noção, e fora outras situações que aconteceram no grupo, por exemplo, analogia para vocês entenderem, tá? Eu estava uma vez numa reunião de um resort, era uma reunião de planejamento estratégico, e alguém falou assim, olha, mas o banheiro de tal lugar lá, o vaso sanitário está quebrado. Aí todo mundo olhou para a pessoa e disse, oh, será que eles sabem o que é planejamento estratégico? Esta noção, esta falta da compreensão do que é reunião deste nível, o que se discute ali. Vejam bem, não é que se quer negar que vai discutir o problema do banheiro, não é esse o caso, só que é esferas diferentes de planejamento operacional, tático, estratégico. Ou seja, essa carência de informações sobre esta noção que se faz com que muitas pessoas levem certos temas que tomam tempo, que ele não é pertinente àquela esfera de discussão. Ou seja, nessa perspectiva que muitas coisas que eu achei assim, parece que muitas pessoas que estavam, elas até têm interesse que as coisas aconteçam, mas a falta de noção sobre, o que é para ser discutido aqui ou não, o que eu posso falar, ou parece assim, a necessidade de falar certas coisas, tá, mas você sabe que isso não é pertinente? Tanto é que eu Cláudio, eu cheguei uma hora, o moderador do GT que eu estava, e disse, olha, meus parabéns. Ele ficou olhando, eu disse, por quê? Eu disse, cara, meus parabéns pela sua maneira polida e cortês de cortar certos assuntos que não são pertinentes a essa discussão. E aí, assim, claro, parabenizei ele no privado sobre esse assunto, mas por quê? O moderador fica com um trabalho imenso para tentar contornar essas situações quando várias falas elas não são pertinentes ao assunto que está sendo discutido. Ou seja, então, assim, existe toda uma estrutura, conferência estadual, tivemos conferência municipal, conferência estadual, conferência regional, para levá-la para regional, para levar para nacional, ok, mas nós poderíamos utilizar muito mais esse tempo dedicado a essas conferências específicas, se as pessoas realmente chegassem com essa base melhor esclarecida sobre o que vai ser discutido ou o que é para ser discutido, porque otimiza o tempo de todo mundo que está ali. Professor Cláudio, o senhor me remete a uma temática muito básica, elementar, e essa semana passada eu cheguei a ficar impactada. Eu estava procurando aqui o comentário, eu vou compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, de Foz do Iguaçu, do Iguaçu Vale de Foz do Iguaçu. Você vai dizer, não, tem nada a ver com o que você está dizendo, mas não, tem tudo a ver. Porque o professor coloca aqui que hoje os alunos brasileiros têm 40% menos de extensão vocabulária. Já sabe, já viu essa notícia? Já viu, né? Então, como é que realmente a IA vai funcionar com pessoas, indivíduos que não têm extensão vocabulária? Ele, inclusive, brinca aqui, fala assim, você não souber a diferença entre afronta, confronta e defronta, como é que você vai poder dar qualquer tipo de comando para qualquer IA? E, pessoal, dentre algumas coisas que eu faço, uma delas eu comecei semana passada um projeto de assessoria estudantil, um projeto piloto com uma escola com ensino médio aqui de Santa Terezinha. E eu falei exatamente dessa reportagem. Ou seja, porque assim, um dos pontos que eu abordei com os alunos, terão 6 encontros no tocante à assessoria estudantil para assessorado sobre questão de carreira, questão do mercado no Brasil, no exterior e mais alguns outros tópicos. E um deles, falando sobre soft skills, entrou essa questão da comunicação. E aí, conversando com eles, foi essa. Porque no passado, a justificativa de muitos era, eu não preciso saber falar, eu não preciso saber escrever, porque o computador faz isso. Só que agora, ou seja, ok, só que agora a tecnologia na área computacional se desenvolveu de tal forma que ele precisa que você saiba falar, você saiba escrever para dizer para ele o que ele precisa fazer para te dar a resposta. Só que agora nós estamos num paradoxo, porque eles não se desenvolveram, porque
achavam que não precisariam porque eles jogavam tudo que o computador faria para eles. Só que agora o computador avançou de tal forma que precisa que eles saibam para poder dar para eles o que eles querem. Senão, E eles não sabem. Exatamente. O projeto não sai, o texto não sai, exatamente. O artigo não sai. Essa vida, né, complicada. Antigamente, quando começou o computador, o pessoal, e sempre, eu aprendi mesmo, que o computador é burro, entende? Hoje tem-se uma visão que o computador é inteligente, e aí isso vai mudando. Mas, professor, eu quero a sua impressão sobre o processo da Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por que está acontecendo isso? E o que isso agrega para nós? E por que é importante estar lá, presente lá? Por que da importância de estarmos colocando aqui luz que você está delegado lá? Toda cidade tem um delegado, toda universidade tem um delegado lá na conferência. Qual é o resultado disso? Sim. Ou só porque você é professor universitário? Só você dá aula para graduação, pode participar? Sim, nós tivemos representantes de praticamente todas as instituições de ensino superior do Estado do Paraná, todos foram convidados, docentes, dá para dizer a comunidade acadêmica, tá? Porque nós tínhamos docentes, tinham discentes e tinham técnicos também, tinham vários pró-reitores e nós, inclusive, estava lá também. Ou seja, fora a comunidade acadêmica, tinham realmente pessoas do mercado também que foram convidadas, tinha o pessoal do governo, ou seja, tinha das diferentes hélices realmente participando. Claro, não sei se todos participaram o tempo todo, mas na plenária inicial, ou seja, todos estavam presentes, até porque, sim, foram agradecidos representantes de várias áreas, de vários setores, do mercado, da indústria, ou seja, estavam representados e foram convidados para participar. Tá? Das universidades, elas mandaram suas delegações, por exemplo, as delegações eram maiores porque era o evento estadual, Paraná, agora vai ter o regional, por exemplo, vou novamente para o regional, mas aí só vai, no nosso caso do Oeste, só vai um de cada campus, ou seja, a nossa própria delegação terá um número menor de docentes. Tá? Então, assim, tinham de diferentes hélices e diferentes áreas do mercado participando. Tinha estudante do ensino médio participando, ou seja, escolas do ensino médio, vários, os IFs, né? Foi na UTF-PR, que era o antigo Cefet, mas os IFs, a UTF e várias instituições, elas têm curso de ensino médio também e também de ensino superior. Então, vários estudantes na área que o senhor falou, na área tecnológica, pesquisa tecnológica, um monte de estudantes. E aí coincidiu que eu fiquei nesse GT. Coincidiu não, porque nós nos redistribuímos da UniOeste pelos 7 GTs que tinham. E nesse GT, especificamente, e aí entra o porquê que é interessante participar. Tinham vários representantes da Associação Estudantil também, a Associação de Pós-Graduandos, a União Paranaense dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, se fizeram presente também. E aí falando o seguinte, olha, precisa isso para a nova geração, para os estudantes, para tal. E algo que eu falei para eles, aí eu chamei o presidente da União Paranaense e falei, olha, é interessante essa abordagem de vocês, só que pensa o seguinte, vocês sabem o que vocês querem. Eu não vou entrar no mérito questão se sabem ou não, mas pela fala dá a entender que eles sabem o que querem. Ok, eu falei, olha, beleza. Vocês acham que as instituições de ensino superior precisam mudar? Tudo bem. Só que é interessante, então, vocês contribuírem também com alguma sugestão do que poderia mudar, porque senão é o seguinte, vocês, da perspectiva de vocês, estão falando que precisa mudar para pessoas que são de uma outra geração, que não entendem o que vocês estão querendo dizer. Se vocês não souberem dizer o que vocês querem, não tem como eles alterarem. E ele ficou olhando para mim assim, pô, professor, isso é uma boa ideia, Eu disse, é uma boa ideia, porque é o seguinte, eu estou ouvindo vocês falar aqui. E eu não estou conseguindo entender o que vocês querem. Então, se vocês não conseguirem expressar o que vocês querem, fica difícil nós pensarmos em alguma coisa adequada ao que vocês querem, se vocês não sabem dizer o que é. Ou seja, então assim, só que eu falei, ele disse, porque daí o que acontece? Nesse caso, esse PIA, ele é o presidente da União Paranaense e faz parte da União Nacional dos Estudantes. Ou seja, eles estão discutindo em nível de Estado e em nível de nação, e se essa discussão específica for para frente, eles vão realmente propor mudanças para o ensino superior no Brasil, ok, mas de acordo com o quê? E para alcançar o quê? E atender qual a expectativa? Precisa mudar, tudo bem, ou seja, então, estar lá para poder realmente auxiliar, contrapondo para que eles reflitam e saibam buscar mais informações dentro deles mesmos, ou das discussões que eles fazem, contribuem para que, cheguemos a algum lugar que seja bom para todos envolvidos. Esse é o nosso papel, né, professor? Eu queria, até porque é importante a gente citar, eu frisei aqui, o Cláudio, representando nós como delegado estadual, agora no regional sul, né? Isso demonstra também
o quanto que o nosso campus aqui de Foz do Iguaçu está engajado para realmente participar das atividades de inovação, né? Tentar mudar. Isso que o Cláudio está colocando, nós estamos interagindo, inclusive, com o meio estudantil até. Nós precisamos mudar, que eu acho que é um pouco isso também que a própria conferência em nível nacional quer fazer. Então, nós estamos fazendo, nós estamos aqui participando aqui do Iguaçu Vale. Não é fácil, né? Professores aqui participando aqui dentro da ACIF, que é uma associação comercial, porque o empresário quer resultado. E nós aqui, o nosso resultado na universidade, ele tem uma geração. Você forma uma geração. É essa geração daqui 5 anos formada, tá, que vai começar a dar resultado tangível, né? Então, nós estamos engajados nisso e estamos aqui, eu estou até frisando isso, porque nós estamos plugados, tanto na universidade quanto no Iguaçu Vale aqui, no que há de maior discussões estratégicas sobre ciência, tecnologia e inovação. É por isso que nós estamos fazendo isso e gostaria até, aproveito aqui para quebrar o protocolo, né? Eu quero pedir qual é a impressão empresarial vindo da coordenadora do Iguaçu Vale, nossa chefe. Não, gente, para com isso, deleta, é ao vivo, pode. Eu antes tenho uma pergunta aqui, porque eu fiquei muito curiosa. Pela heterogeneidade do público, dos participantes, de diferentes áreas e níveis educacionais e de formações também, além de representarem todas as hélices, eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu acho que você não vai nem acreditar que eu vou fazer, mas eu vou fazer a pergunta. Um pouco Cláudio, pode. Para o professor Cláudio. Professor Cláudio, qual a sua impressão? E pergunto isso porque eu sei que você tem erudição, tem um conhecimento teórico e tem um conhecimento prático, porque você também é um empresário, né? Atua no mercado. Eu gostaria de saber qual a sua impressão sobre o nivelamento médio das pessoas lá presentes, principalmente quem estava coordenando, né? Além dos outros que foram lá com você, também contribuiu, mas qual a compreensão do termo inovação? Você poderia me trazer a sua impressão pessoal e técnica, por favor? Pessoal... Porque me parece que falta muito de todos nós para que isso realmente se difunda. Só para vocês entenderem, tá? Quando a senhora Maria já fala assim, da diversidade, tinham 7 grupos de trabalho. Tá? Um deles discutiu financiamento para pesquisa, para inovação, outro discutiu... Aí, na parte acadêmica, que existe muitos brasileiros que fazem mestrado, doutorado no exterior e saem do Brasil, ou seja, que eles chamam de fuga de cérebro, por em diante. A reindustrialização, incentivo à inovação, ciência e tecnologia, programas, projetos estratégicos, a questão da defesa da ciência, da valorização, ciência e tecnologia, tá, a relação disso com a área social e questão de inovação e juventude. E assim, e aí, por que eu listei esses tópicos, tá? Isso que a senhora Maria Ângela falou, vai ter sorteio de conta, não. Você também Não. Mas aqui veio a mensagem do celular. O que acontece? Isso que a senhora Maria Ângela falou, ele ficava diluído, porque tem alguns grupos que parece que o foco, ok, inovação social, ou ter a preocupação que essa inovação contribua para com o social. Ok, precisamos de recurso financeiro para apoiar a inovação. Só que por isso que essa pergunta da senhora Maria Ângela fica interessante, porque parece que muitas pessoas lá não tinham essa clareza do que de fato se... Tá, mas parece que faltou esse nivelamento, realmente. Tá, pera lá, pessoal, primeiro para todo mundo aí. O que é inovação para todos nós? Não. Porque alguns puxavam para cá, outros puxavam para lá, ou seja, teve discussão, não tenho nada contra, mas tem, claro, vocês vão entender por que não tem nada contra. Nós precisamos discutir dinheiro para pesquisa para os negros. Aí eu olhava, tá, mas e a minha pergunta era sempre, tá, por que inovação não é para todo mundo? Isso teve, tá? Não é? Estou falando agora, isso teve. E aí eu olhava e dizia, será que a pessoa está entendendo que... E por isso que eu disse, será que o foco aqui é discutir inovação? Ou seja, igual foi colocado, para contribuir para o bem comum ou para contribuir para grupo A, grupo B, grupo C? Ou será que ele sabe o que é inovação? Ou será que ele sabe qual que é o foco desse evento? E isso que muitas vezes eu olhava e dizia, cara, por que estão discutindo isso? Por que fulano falou aquilo? Porque algumas questões eu olhava e parecia que estava fora de foco. E por isso que eu disse muitas vezes que eu parabenizei o moderador, porque eu pensei comigo mesmo, cara, eu acho que não teria essa polidez que ele teve para moderar certas falas que não eram adequadas,
ou para moderar certos questionamentos que se viu o seguinte, cara, será que essa pessoa sabe o que é inovação? Será que ela sabe o que é desenvolvimento tecnológico? Ou se não, entrava na discussão, o evento era ciência, tecnologia e inovação. Ah, porque é ciência, ciência, ciência. Aí dá vontade de dizer, tá, e o que é ciência para você? Ou seja, então, essas bases, só que assim, todos nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós sabemos as bases que estão hoje, como é que estão. E várias pessoas estão indo nesses espaços e falando a partir da sua realidade. Ok, pluralidade, diversidade, sem problema nenhum. Mas é bom que essa pluralidade, essa diversidade se qualifique sobre aquilo que eles querem discutir. Senão nós ficamos pensando na pluralidade e na diversidade sem conteúdo para discutir aquele assunto que era pertinente e que era o foco da conferência, que infelizmente acabou acontecendo. E sem profundidade, né? Que o tema merece. Não, aí não tem como. Não tinha como ter, porque a pergunta denotava que você... Tanto é que sim, pessoal, eu estou sendo polido aqui para não identificar o A ou B, mas era uma pergunta que você fica olhando assim, tá, mas e... Ou era óbvia demais e dá vontade de dizer, tá, mas por que você está perguntando isso aqui? Porque era para você chegar aqui já com essa noção. Não. Ou seja, então, certas falas nesse sentido, inclusive para a iniciação científica. Ah, porque eu estava lá vendendo pão de queijo, não sei o que e tal. Aí isso de fato aconteceu também, tá? Aí você diz, tá aí? Ah, mas porque eu não... Porque foi difícil, não sei o que e tal. E dá vontade de dizer, tá? E o que você quer dizer de fato? Ou seja, mas parece que assim, eu quero chorar minhas pitangas, o Conrado quer chorar as pitangas dele, a Bruna quer chorar as pitangas dela. Olha, não é essa a função aqui. Ou seja, só claro, como é que você vai falar isso de forma polida, que a pessoa não se ofenda, por estar por diante? Daí tem horas que você estava eu e a professora do lado e disse, professora, só que a conferência não serviria. Não é essa a função da conferência, não deveria a pessoa, ou seja, estar aqui para discutir, ou falar, ou trazer esse tipo de argumento para cá. Mas, infelizmente, é o caso que acontece. Entendo das diferenças sociais, entendo de toda essa situação nossa de Brasil, eu vivo aqui. Só que, pera lá, nós precisamos qualificar mais as pessoas para participar dessas situações, porque de lá vão sair temáticas para regional, para nacional, e corre o risco de alguns desses tópicos virarem realmente projeto de lei, algum documento que acaba normatizando e priorizando recursos. Essa que é a loucura. Ou seja, por quê? Porque muitas vezes vão passar um período lá com recursos destinados, carimbados para a área X, mas por que não? Porque lá alguém discutiu isso aqui. Ah, mas esse era o foco? Ou como é que se espera que se desenvolva a inovação, sendo que vai priorizar recursos para tal área, sendo que as pessoas que discutiram nas bases não tinham noção do que era? Infelizmente, é uma realidade. Eu acho que isso vai dar pano para a manga para uma próxima live, para nós voltarmos, inclusive porque essa temática é extremamente importante. Nós tivemos a conferência municipal também, não tivemos a presença ainda do professor Molim, que foi o grande organizador, né, desse evento, com a colaboração de muitos voluntários, professores, pesquisadores, de outros habitats de inovação, de outros ambientes de educação, também pesquisa. Mas nós vamos ter que agora fazer o corte de encerramento, mas eu gostaria que não fosse um ponto final. Eu gostaria que fosse uma vírgula, para que a gente possa retomar esse tema no futuro, porque ele simplesmente abrange o processo de compreensão do que é inovação, do que é empreendedorismo, do que é pesquisa científica e de como isso impacta o desenvolvimento de A, B, X, Y, de territórios no Brasil e fora do Brasil. E nós realmente, aqui no Brasil, estamos admitindo cada vez mais que nós precisamos muito, com urgência, qualificar a questão educacional desde as suas bases. Essa é a minha opinião, inclusive, como cidadã empresária e um ator da área de inovação. Então, senhora Mariângela, para alguns podem falar o seguinte, o Cláudio só olha aspectos negativos. Não, isso que a senhora Mariângela foi patente, tá? Essa fala da senhora Mariângela foi algo que foi discutido e que vários falaram, não, tem que começar desde cedo realmente. Tá? Então, isso foi algo que, assim, pera lá, todo mundo está percebendo que não dá para esperar para chegar lá na universidade para apresentar isso para os alunos, visto que a estrutura do ensino fundamental e médio hoje permite esse tipo de discussões, principalmente a função também do professor Lequer que falou, existe hoje em nível de ensino fundamental e médio uma série de eventos específicos da área tecnológica, e já estão acontecendo, então tem que qualificar cada vez mais para que sejam cada vez tecnicamente melhores, não só para o Paraná, Brasil, mas realmente que possam servir de referência até em nível mundial. Meu jovem professor, fico eu aqui, parafraseando a forma que o professor escreve, lisonjeado, né, porque nós estamos lá participando, né, eu me sinto representado por
um delegado nosso lá, que pode, inclusive, colaborar para que essas pessoas ampliem seus conceitos de inovação, né, de ciência e tecnologia. E é um fato, muitas vezes quem atua na área de inovação, ele não sabe o que é inovação, porque ele está atuando. E muitas vezes nós aqui que estamos fomentando a inovação, nós não estamos tendo tempo de fazer, efetivamente, desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Esse é o nosso papel, né? De achar, de mobilizar, de fomentar. É por isso que a Unihub vai fazer bastante isso, de mobilizar para a inovação, para empreendedorismo e também para impacto, né? Ou não, né? E com isso, eu não sei se eu vou deixar ela falar, eu vou fechar a live aqui, mas eu deixo. Nós estamos aqui, então, semana que vem, terça-feira de manhã, nós vamos chamar aqui as universidades para discutir sobre a mostra universitária. Venha conversar conosco aqui. Nós não vamos ter live semana que vem, que o objetivo agora é cada 2 semanas, uma live. E nós vamos ter à tarde uma reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo, Inovação e Impacto do Comitê de Desenvolvimento da Região Trinacional. Do Conselho, do CODETRI. Então, a CTI do CODETRI se reúne agora na primeira reunião externa, aberta ao público em 2024. E muito interessante. Eu não vou dar spoiler, mas nós já vamos trazer aqui aspectos relacionados à metodologia de trabalho para a construção da governança do nosso ecossistema de inovação trinacional. Se prepare, porque o avião vai decolar, literalmente. Muito obrigada, o senhor fechou muito bem a live. Não. Só para pegar um gancho nesse que a senhora Mariângela falou, por que é interessante ter representante do Estado inteiro? E outra coisa que eu falei tem a ver com o CODETRI, tá? Porque eu estava lá e vários representantes do governo do Estado falaram, tanto da 7 quanto da 6, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. E aí eu falei o seguinte, olha, seria bom nos planos do Estado que fosse pensado o seguinte, claro, o evento foi em Curitiba, olha, quando se discute o planejamento aqui em Curitiba, a realidade de Curitiba é uma, a realidade do interior do Paraná é outra, eu falei, a realidade nossa lá na fronteira é outra. Porque e aí entra o professor que falou, eu falei, quando se fala em internacionalização, para vocês pode ser distante, só que para nós é pegar um ônibus e 10 minutos depois estar em outro país A, outro país B. E eu falei, só que a legislação não é pensada nisso, a base que estrutura o ecossistema, as políticas não são pensadas nisso, só que prejudica nós que estamos lá na fronteira, porque essa é a nossa realidade. Ou seja, para que se pensem o Estado como um todo, mas a partir das particularidades de cada uma das regiões. Ou seja, tem um monte de coisa em Curitiba. Ou seja, mas que não tem lá no litoral, não tem no interior, não tem aqui na fronteira. E assim... Beleza, assim caminha a humanidade. Da semana que vem, então, nós temos a reunião com as IES aqui, na CIF, aqui nesse mesmo local. E daqui 15 dias nós teremos uma live super especial com mais um novo ativo de inovação aqui da nossa região, podendo contribuir muito, mas eu não vou dar spoiler dessa vez. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo aqui no seu ExoHub, Centro de Inovação da ACIF. A partir de Foz do Iguaçu, até mais, turma, uma excelente semana para todo mundo. E se inscrevam aí para a mostra universitária do 2º Summit Iguaçu Vale. Até mais. Tchau, galera. Tchau, professor. Tchau.